Bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Melhoramento Animal 2, do curso de Graduação em Zootecnia. Na nossa aula de número 3, sobre Metodologia de Coleta e Edição de Banco de Dados, essa é a parte 3 de 3, na qual a gente vai priorizar a verificação de como são criados os bancos de dados, como que é a formatação deles, como que é a configuração e como que eles têm que estar organizados para a gente poder utilizar ele dentro dos softwares de avaliação genética. Então a gente vai ver alguns exemplos, seja em bovino de corte, seja em codornas com aptidão para corte ou caprinos de aptidão leiteira. Embora nós não tenhamos tempo nessa parte para ver todas as espécies e aptidões, como que a gente configuraria bancos de dados para as características dessas combinações, todas as combinações possíveis, basta a gente ver os exemplos aqui e tentar adaptar a espécie ou aptidão que a gente for trabalhar. Aqui, por exemplo, nós temos um banco de dados do Excel de bovinos de corte. Na primeira coluna a gente tem informação de qual a característica, a gente tem 3 pesagens aqui, então a gente tem a característica 1, a 2 e a 3. Repete, 1, 2 e 3. E se você olhar a segunda coluna, que a gente tem o animal, a identificação do animal se repete nas linhas 1, 2 e 3. Por quê? Porque a gente tem as 3 pesagens desse animal. Então esse é o nosso banco de dados. Esse animal aqui só tem 1, 2. Depois já muda o animal. Por quê? Porque nem todos os animais foi coletada ainda a informação da terceira pesagem deles. Todos os bancos de dados são organizados dessa forma? Não. Existem alguns bancos de dados em que as características a gente organiza elas no final, né? Aqui, por exemplo, o peso 3, aqui seria o peso 2 e aqui seria o peso 1. Nessas 3 últimas colunas a gente faria essa organização e na linha teria o número do animal aqui, só uma vez e não repetiria aqui para baixo. Então, cada software de avaliação genética que a gente for utilizar, ele pode exigir um input, uma entrada de dados de um formato diferente. Nesse aqui, quando você analisa mais de uma característica simultaneamente para você poder aproveitar as correlações genéticas entre essas características, você aumenta a acurácia ao obter um maior número de informações para predizer cada valor genéticozinho de cada característica para cada indivíduo. Você tem que levar em consideração como é o input do programa. Esse aqui é o formato para input no programa Wombat da Karen Mayer. Existem outros formatos, por exemplo, no MTDF Raymond, que já é igual eu falei, que nas últimas colunas, de preferência, você coloca aqui, na última você colocaria a terceira pesagem, na penúltima segunda e na antepenúltima a primeira pesagem. Além disso, tem outras colunas que podem ser presentes ou não. É muito comum a gente colocar aqui, alguns arquivos você pode ver aqui, pai, aqui você vê mãe. Nesse caso não é, 2232047, 2232047. Então aqui é a mãe e a mãe de novo. Por quê? Porque na modelagem de avaliação de bovinos de corte, principalmente para peso ao desmame, existe muita influência da mãe no resultado do peso ao desmame do filho. Então é comum a gente utilizar, além do efeito genético do próprio bezerro em crescer até o seu desmame, a genética dele que vai fazer uns crescerem mais que os outros, existe a genética da mãe. A mãe pode ter uma genética boa para produzir também um bom volume de leite para esse bezerro crescer, né? Ou ter bastante cuidado com essa cria. Tem uma genética que propicia esse cuidado dela sempre proteger a cria do vento, tá sempre ali próximo, não ser brusca nos movimentos e machucar esse bezerro. Então, tudo isso que a gente levar em consideração dessa genética dessa mãe, uma mãe que cuida bem do bezerro, vai influenciar o peso desse bezerro ao desmame. Então, a gente costuma incluir, além da informação do animal, a informação da mãe para a gente predizer o valor genético materno, né?
E alguns modelos vão incluir inclusive a mãe novamente, mas então a gente teria aqui uma mãe que a gente vai considerar a matriz de parentesco para fazer conexões entre essa genética das mães, que faz elas criarem bem os bezerros terem um melhor desenvolvimento. E muitas vezes é colocar duas vezes essa coluna de mãe. Por que às vezes é colocar duas vezes? Porque o pai ele passa sim o valor genético dele, metade do valor genético em média, né, para o filho, e só que isso vai estar contemplado no valor genético do filho, né? Então, na matriz de parentesco, a gente vai considerar que metade desse filho, o valor genético dele veio do pai, metade veio da mãe. Só que o pai ele não ajuda a criar esse bezerro, não ajuda a desmamar ele melhor, fica lá fornecendo um ambiente melhor para ele. Quem faz isso é a mãe. Então, não só tem um efeito associado à genética dessa mãe, que faz ela ser uma mãe melhor, como pode ter as condições ambientais às quais aquela vaca está submetida, que podem ajudar ela a manter condições melhores para desmame para esse bezerro ou piores. Por exemplo, se tiver numa época de disponibilidade de forragem com quantidade e qualidade adequada, com bastante teor proteico, e suplementação a níveis adequados para a fase, então você tem muito mais chance dessa vaca dar melhores condições para esse bezerro dela. Então também existe o ambiente que está influenciando a vaca a influenciar o desempenho do bezerro, e esse efeito aleatório também pode ser corrigido na modelagem, principalmente para peso ou desmame. Para peso ao sobre ano, a gente costuma fazer análise e não achar muito efeito materno, nem genético materno, nem ambiente materno. Por quê? O bezerro já desmamou, já teve tempo de crescer, nem está lembrando mais, né? Então, brincadeira a questão de lembrar, mas assim, ele não tem mais esse efeito da mãe. Se tivesse, era residual sobre o peso de desmame, esse peso de desmame ter ajudado ele a já partir de uma posição melhor em relação aos seus pares. Mas basicamente quando a gente testa na modelagem, incluir o efeito materno para ver se ele é significativo, tanto genético quanto o ambiente materno, a gente não acha efeito significativo em modelos que associa esses efeitos ao peso sobre ano, por exemplo. Então ele influencia mais ali o desmame. A gente pode ter essa terceira coluna para considerar esse efeito. E aí na segunda a gente leva em consideração a matriz de parentesco, porque é a parte genética. Então as irmãs são mais parecidas, tem porcentagem de semelhança genética entre si, né? Aqui não, a gente considera o ambiente que ele é aleatório e não correlacionado entre as diferentes vacas. Então, basicamente, a estrutura de modelagem, né? Uma vai tentar predizer os valores relacionados à parte genética e outros à parte não herdável. Continuando, a gente pode ter diversas outras colunas. Podem ser colunas relacionadas ao valor da variável resposta e podem ser também, aqui ó, por exemplo, a gente tem ó, na última que ficou as pesagens. Ó. Então a nossa característica, a nossa trait 1, 2 e 3 para o animal 22, 64, 16, 9, teve o peso aqui, ó, o primeiro peso de 30, o segundo de 237 e o terceiro de 363. Aqui eu omiti agora nesse banco de dados as colunas entre a K e a R. Ó. Como vocês podem ver, eu escondi elas aqui. Então a gente não vai abordar essas aqui, ó. A gente vai abordar as outras que eu considero mais importante. Então, além da gente ter o número da característica, porque nesse modelo de avaliação não repete o animal embaixo e coloca as características em colunas seguidas, nesse software ele exige em linhas diferentes identificado aqui o número da característica. Por isso que aqui, ó, aqui já é o arquivo para indicando como que o software vai receber esses dados. Então tudo aqui tem TR1 que vem de trait
em inglês característica, 1 e depois tem 2, né? E assim vai, e depois lá embaixo vai ter 3 também, ó, até a identificação da modelagem e das estimativas para os componentes de variância, para os valores de partida para estimar componente de variância. Isso aí a gente ainda vai ver. Vamos com calma. Vamos começar aqui, ó. O que tem no nosso arquivo de dados, então? Então, além também da coluna do animal, então tem aqui animal, a mãe, ó, para estimar efeito genético, chamei de mãe G. Para o efeito de ambiente, eu chamei de mãe P. E para o sexo aqui, ó, coluna E, eu coloquei que tem duas possibilidades. Tem o sexo 1 e o sexo 2. Por quê? Você concorda que os machos geralmente ganham muito mais peso que as fêmeas? Então, no nosso arquivo de dados, os machos que só possuem um cromossomo X, eles recebem o número 1 e as fêmeas que possuem 2 cromossomos X vão receber o número 2. Então, a gente tem duas classes para o sexo. Então, a gente vai colocar o 2 aqui na frente. Aqui é um número de mães, que ele vai separar um espaço de memória para aceitar esse número de mães. Para o genético não precisa, porque ele já usa, e para o animal também, porque ele vai usar a informação da matriz de parentesco. Mas para aqui, para o mãe P, que não vai usar a matriz de parentesco, porque o ambiente não está correlacionado entre as mães, você tem que colocar o número de mães que você vai ter para ele reservar espaço na memória para isso. Em prop, é o número de propriedades que a gente tem nesse arquivo, né, 81, está aqui, ó. Então é a próxima coluna. E depois de prop tem o mês, que vai de 1 até 12, então tem 12 possibilidades de mês. Temos o ano, foram contemplados 14 anos dentro dos valores que a gente tem aqui. E regime de alimentação. Aqui em regime de alimentação a gente já começa a ver uma coisa diferente. Olha só que número louco, menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por quê? Nesse software especificamente o zero não é dado perdido. O zero é uma informação viável que vai ser contemplada e se tiver que fazer média dele vai fazer, se tiver que colocar como classe de efeito fixo pode ser que ele coloque. Então, quando você tem um dado perdido, na verdade aqui você coloca esse valor de menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ele vai considerar que não tem esse dado e vai fazer as recomendações apropriadas para você, caso ele necessite, seja um efeito fixo, por exemplo, ele não consiga analisar sem esse dado. E se for uma variável resposta, por exemplo, um peso perdido, ele levaria isso em consideração, tirando essa linha na matriz de avaliação genética. Então ele faz as correções apropriadas de acordo com, ou recomendações, explicando para você o problema, porque que o software não rodou, de acordo com esses valores que você coloca aqui para dados perdidos. O próximo é a idade do animal e depois tem a idade da vaca ao parto em dias. Você pode ver que a idade da vaca ao parto em dias se repete toda vez que você repete o animal. A idade da mãe dele quando pariu ele, nas 3 características que ele tem. Alguns animais só tem 2, porque foi removida a terceira, porque coluna, porque ainda não tinha essa pesagem, ou por algum outro motivo, porque se perdeu essa informação. As outras colunas eu omiti porque são algumas combinações com testes para efeitos fixos antes. E a gente testou algumas dessas colunas. Eu deixei a mais importante aqui, é o grupo de contemporâneos. Porque muitas vezes você pega todos esses efeitos fixos e agrupa eles e cria o grupo de contemporâneos. Então, depois a gente vai ver na disciplina, ao longo da disciplina, o que é esse grupo de contemporâneos e para que ele serve. Mas basicamente os efeitos fixos, classificatórios, as covariáveis ou os grupos de contemporâneo, como efeitos fixos, vão ser para a gente corrigir variações nos dados que não são de causa genética, né? Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. Olha só que interessante. Uma vaca pare na época da seca e a outra pare na época das águas. Qual tem mais chance de mamar melhor o bezerro? A que pariu nas águas ou a que pariu na seca? Então, se você não corrigir para esse efeito da estação ou para o efeito do mês do nascimento, ou um ano para o outro não pode ter diferença pluviométrica, não pode ter diferença no seu sistema de manejo, um funcionário foi embora, entrou outro que às vezes é melhor no manejo, às vezes é pior. Então, você tem diversos efeitos. O sexo, os machos crescem mais rápido do que as fêmeas, né?
Então você também tem que corrigir para esse efeito do sexo. Então tem diversos efeitos que a gente pode considerar e corrigir no nosso modelo de avaliação genética, que ainda não é um modelo, porque senão ele ou vai considerar algum desses efeitos, ou vai considerar agrupado, ou vai considerar separado. Aqui é só a entrada de dados. Lá embaixo vai ter a modelagem, mas a gente não chegou nesse nível ainda. Basicamente, o que eu quero explicar para vocês que é um efeito fixo classificatório que a gente usa em avaliação genética animal. É como se fosse o bloco que você viu lá em estatística. O que você quer saber não é se o bloco é significativo ou não, qual é o efeito. Às vezes você até quer saber, né, se ele é significativo ou não para um futuro experimento. Mas o que você quer saber não é qual que é o efeito, qual que é o melhor bloco que você delineou no campo. Você quer o quê? Corrigir para esse efeito do bloco para o efeito de tratamento ficar melhor estimado, né? Então, aqui para predizer os valores genéticos dos animais, a mesma coisa. A gente não quer que o animal fique com maior valor genético só porque ele deu sorte da mãe dele parir na estação das águas enquanto outras mães pariram na seca. Não faz sentido. Ele não vai passar essa característica para frente. Então, o que a gente quer? A gente quer a genética dele que vai desenvolver melhor até o desmame, por exemplo. Então, faz crescer melhor no nascimento do desmame. É isso que a gente está querendo. Então, a gente tem que tirar fora esse efeito fixo de que estação que a vaca pariu. Entendeu mais ou menos o que eu quero dizer? Então é como se fosse um bloco esse efeito fixo classificatório. A covariável é como se fosse, quando você aprendeu na estatística, a regressão. A regressão você não via a produção, os animais que, por exemplo, tinham maior teor de proteína na ração, eles não vão crescer mais que os que têm às vezes menos. Você não fazia uma curva para estimar isso quando você fez a disciplina? Então essa equação aí existem duas formas de ser avaliada. Você pode avaliar ela como se fosse o principal, você pode avaliar ela como tipo se fosse um bloco, mas também levando em consideração que é uma quantitativa influenciando uma característica quantitativa. Então você pega essa regressão e trata ela como uma variável que vai corrigir, como se fosse o bloco lá, mas analisado de forma diferente porque ela é quantitativa. Essa é a nossa covariável, por exemplo, a idade da vaca ao parto. Se uma vaca é melhor que reduza a idade da vaca ao parto, quanto mais cedo ela parir, mais cedo ela vai estar dando retorno para o sistema, vai estar dando bezerro. Isso é muito bom, não tem o que discutir. Entretanto, para o bezerro que vem de um parto de uma vaca muito nova ainda, ela não teve talvez tanto tempo como uma que já é um pouco mais velha, de desenvolver todo o seu sistema mamário, de conseguir ter reserva para o terço final de gestação e para o início da lactação, que exige muito dessa primípara. Então, o que a gente está falando com isso? Que às vezes a gente tem que corrigir esse efeito também do número de dias e da idade dessa vaca quando ela pariu. Porque vacas muito novas vão ter um pouquinho mais dificuldade de mamar esse bezerro bem. Enquanto mais velhas vão ter às vezes mais facilidade. Eu tenho que fazer uma equação que corrige para isso, simultaneamente a minha avaliação genética. Isso é a minha covariável. Enquanto que o efeito fixo classificatório lá, se o sexo é masculino ou é feminino, se é o mês 1, se é o mês 2, se é o ano 2002, se é a propriedade 22 ou se é a propriedade 1 ou se é a propriedade 151, isso tudo ou é isso ou é aquilo, é classificatório. Enquanto a idade da vaca ao parto, 1946 dias, você tem aqui 1087, 22.066. Olha só, esse é a mais nova, né? Vai parecer mais com mais distante dos demais aqui, parece mais com a situação dessa vaca. Já essa aqui, não é primeiro parto, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que com a covariável, com as variáveis que são quantitativas, corrigindo outras quantitativas da nossa análise, você não é igual, por exemplo, o sexo é 1, é 2, não é igual, por exemplo, a propriedade. A propriedade 151 não é mais parecida com a 150 do que com a 130. Então não tem nada a ver, são só identificações de números para as propriedades, mas não são mais próximas por esse número. Já a idade da vaca ao parto, o 1900 é mais próximo de 1800 do que é de 3000. Entendeu o que eu quero dizer? Então a estrutura de análise é diferente para a característica quantitativa. Então a gente vai ter que levar isso em consideração na hora de explicar para o modelo aqui. Outra consideração importante que tem que ser feita aqui é que
Uma vez que você terminou de editar e o banco de dados está correto para uma análise, você vai salvar o arquivo Excel dele, mas você também tem que salvar como, e na mesma pasta, para você não perder, você vai ter que escolher outro formato aqui, ó. Em vez de você salvar no formato Excel, você pode salvar, por exemplo, em PRN, né? Que é, ó, você vai mudar aqui embaixo e escolher texto formatado separado por espaço, e aí você vai clicar em salvar. Uma vez que você fizer isso, se você for na sua pasta original, você vai encontrar, além do seu arquivo em aqui, ó, formato XLSX, você vai também encontrar o formato PRN. Por que isso? Poderia ser formato TXT ou .dat também, DAT, né? São formatos que os softwares conseguem abrir. A maioria dos softwares de avaliação genética não abrem em formato XLS ou XLSX, o Excel novo, né? Porque o Excel, olha só, vamos ver aqui quanto de espaço mudou muito, né? Antigamente esse Excel aqui, ó, o Excel normal, ele ocupava muito espaço. Hoje essa versão X é muito eficiente, né? E está até ocupando menos espaço do que o arquivo PRL. Entretanto, o Excel ele dá para você mesclar células, ele dá para você redimensionar o tamanho das células, dá para você colorir elas. À medida que você vai fazendo isso, o tamanho do seu arquivo vai aumentando, então vai se tornando cada vez menos eficiente, né? E seria mais um formato de dados também para o programa ter que interpretar e trabalhar. E toda vez que tivesse uma mesclagem de célula, ela atrapalharia tudo. Então no Excel você pode atrapalhar muitos dados. Então geralmente os programas só aceitam esses formatos de texto, né? Então como é que a gente abre ele, ó, com um bloco de notas? Então é basicamente a mesma coisa, só que vai ser em um formato que armazena os dados, não armazena outras informações, né? E geralmente a gente alinha o Excel antes todas as células à esquerda para evitar disso aqui ficar desconfigurado, porque a maioria dos programas ele também exige que você tenha uma distância aqui, ó, padrão, embaixo, coluna por coluna, né? Tem softwares que não exigem, tem softwares que exigem. A maioria dos softwares de avaliação genética também, eles exigem que você remova o cabeçalho, a informação de qual que é o nome de cada colunazinha. Então isso é um pouco difícil porque você geralmente tem que criar um outro arquivo que tem essa legenda para você saber o que tem em outra coluna, para você não esquecer no futuro, à medida que você vai fazendo análises. Então a gente precisa desse formato. Mas na hora que você for fazer isso no seu computador, não vai aparecer esse PRN nem esse XLSX do seu computador, porque antigamente o Windows tinha essa opção, então ele sempre aparecia as extensões para gente, né? Hoje em dia ele não aparece mais. Por que ele não aparece mais? Porque à medida que, antigamente também, já teve uma época, eu vou ver se eu acho aqui o prompt de comando. Então, por exemplo, para mim entrar, eu poderia vir aqui em Felipe e apertar D para saber o que tem dentro da pasta. Ó. Tem Eclipse, tem desktop, documentos, downloads, favoritos, músicas, figuras, e assim vai, né? Então, antigamente tudo era digitado nesse prompt de comandos, até que surgiu o mouse e começou a surgir essas coisas para clicar. Então todo mundo começou a ver que isso era muito mais interessante, porque se não fosse nesse formato em que vão surgindo as coisas para você clicar, a maioria das pessoas não queria usar o computador porque achavam muito difícil. Então ele mudou um pouco a visão e hoje em dia o celular todo mundo usa, né? Usa o WhatsApp, então tudo ficou muito mais fácil, ficou muito mais voltado para qualquer pessoa conseguir usar. Então a primeira coisa que o Windows fez foi remover as extensões dos arquivos, pelo menos elas não aparecem aqui para você automaticamente. Por quê? A maioria das pessoas aqui, ó, resolvi aqui, eu vou renomear isso completo, vou renomear para Felipe. Olha, se a extensão de um nome de arquivo for alterado, o arquivo tornará-se inutilizável.
esse arquivo aqui não dá mais para utilizar ele, porque eles não sabem com qual programa abrir, não sabem qual é o tipo de formato dele, né? Então, deu um Ctrl Z aqui para desfazer isso, mas a maioria das pessoas acabava deletando a extensão do arquivo e não utilizando os arquivos. Então, se você quiser que mostre no seu, uma vez que você já sabe o que é extensão agora, né? Você vem no exibir, modo de exibição, e você vai procurar aqui, ó, a opção que está ocultar extensão de tipos de arquivo conhecidos. Você vai desmarcar ela e vai colocar aplicar. A partir de agora, você já sabe que é uma extensão e você vai começar a ver todas as extensões de arquivos que você utilizar. Isso é importante para essa disciplina, para você fazer os trabalhos práticos. Mas você tem que tomar muito cuidado. Toda vez que você renomear, você tem que manter o ponto, essas 3 ou 4 letrinhas que indicam a extensão com qual software que vai estar padronizado para o seu computador abrir. Tem vezes que você vai abrir também, o seu computador ele não abre, né? Vamos ver se esse aqui também já está configurado. Mas aí tem vezes que ele vai dar que ele não tem um arquivo padrão para abrir. Então ele vai abrir assim, ó. E aí você pode escolher, por exemplo, o bloco de notas. E aí ele vai conseguir abrir o bloco de notas a partir dali, né? Da primeira vez que você abre, às vezes ele não conhece ainda qual arquivo abrir aquela extensão. O seu computador não se contou para ele ainda. É igual quando você vai digitar no Word e tem algumas palavras que ele não conhece e depois você manda salvar dentro do vocabulário dele lá. Aqui nós temos outro banco de dados. Dessa vez ele é um banco de dados de codornas, então configurado também para o Wombat. A gente pode ver, está uma característica debaixo da outra, ó, repete o animal. Na segunda coluna nós temos o animal e na primeira identificação da característica. Então a gente tem de 1 a 6, mas pode, por exemplo, ó, esse animal não foi coletada a informação da segunda pesagem dele. Ó. Então na primeira o peso dele foi 8,8 gramas, na terceira mensuração 88. Na quarta 172, na quinta 210 e na sexta 240. Então essa medida de codorna, a primeira pesagem é o nascimento, a segunda aos 7 dias, a terceira aos 14 dias, a quarta é aos 21, aos 21, depois 28 e a sexta aos 35 dias de idade. E aqui são os pesos em grama na última coluna. A gente tem também aqui, ó, além então do número da característica, né, que são 6 possibilidades. A gente tem o animal na segunda coluna, o sexo na terceira. Então, o sexo 2 é a fêmea e sexo 1 ficou destinado para o macho. E aí a gente pode corrigir o efeito sexo, porque em codornas, diferente da maioria das espécies, em algumas fases a fêmea é que vai ser mais pesada, principalmente devido à parte do aparelho reprodutor ser mais pesada, né? Depois a gente tem a geração, aqui ó, a segunda está informando para a gente, sinal que a gente tem possibilidade de 15 gerações, e aqui está informando para a gente que aqui é o sexo 1 e 2, e aqui está informando que a geração de todos esses aqui é a geração 2. Se a gente descer mais no banco de dados, a gente vai ver outras gerações, né? Vamos descer mais um pouco. 4, 5, 7, 10, 11, 13, 16. Então, depois a gente tem a proteína, né? Teor de proteína na ração, 28%. Em algumas gerações podia ter mais de um tipo de teor de proteína na ração, se foi feito algum experimento. E aí a gente corrige para esse efeito de experimento de nutrição. Nosso objetivo não é saber qual é o melhor nível de proteína. Nosso objetivo no melhoramento é corrigir para esse efeito. Em algumas gerações era feito um tipo inteiro para todas as aves e outra mudava um pouco o teor de proteína ao longo das gerações, podia mudar, e a gente quer corrigir esse efeito. É mais difícil corrigir porque ele se torna dependente se você fizer um efeito em cada geração. Então ele vai se confundir com o efeito corrigido para geração. Se você tiver mais de um teor de proteína na mesma geração, alguns animais com um e alguns animais com outro, vai ser mais fácil esse efeito ficar independente da geração e você conseguir corrigir ele. Por causa de independência entre efeitos. Né? O próximo é o que? O box, ó, box 99. Então podia ter, às vezes, ter mais de uma eclosão, alguns animais estarem em um box, outros estarem em outro box. Acho que é basicamente isso para a gente verificar aqui, e depois, por último, os pesos. Né? Então esse é um banco de dados, por exemplo, de codornas.
Só uma pequena visualização dele. Vamos ver o modelo que foi utilizado nisso aqui. Não, foi utilizado o modelo animal, o efeito de animal utilizando a matriz de parentesco, né? Então, para predizer o valor genético aditivo, o efeito fixo de Box, o efeito fixo de sexo, o efeito fixo de geração separados, a covariável teor de proteína na ração. Aqui ó, com esse 1zinho quer dizer que a gente analisou ela como linear. Se fosse um 2 seria linear e quadrática. E aqui as características, então o modelo multicaracterístico, foi analisado mais de uma característica simultaneamente, levado em consideração as correlações genéticas entre elas e as correlações residuais. Né? E aqui são valores de partida para estimação dentro do modelo, a gente não vai entrar em detalhes ainda. E aqui são as características, ó. O peso 1, P1 ó, é a primeira, o peso 7 é a segunda, o peso dos 14 dias é a terceira, o peso 21 dias é a quarta, os 28 é a quinta e os 35 é a sexta. Então a gente vai entrar em mais detalhes quando chegar a aula de a gente fazer avaliação genética em como que a gente lança as coisas aqui nesse arquivinho ou utilizando algum outro software. Por enquanto a gente só quer ver como que a gente organiza o banco de dados e aqui está mostrando. Lembrando que isso aqui às vezes parece que é a tabulação, que é aquele tab que você aperta, olha, anda muito, né? A maioria dos softwares tem que ser aqui, ó. Você passou aqui, ó. Se você passa no tab, ó, olha só o tanto que anda o cursor. Esse tab ele costuma dar problema em alguns softwares. Então é melhor que seja separado por espaço e um debaixo do outro. Precisava de tanto espaço assim? Não. Por que ficou assim? Não sei. Então, às vezes dá para você configurar mais justinho, foi falta de perceber, porque esses espaços também, essa informação de quanto espaço tem aqui, ó, também ocupa espaço de armazenamento, não só no seu HD, mas principalmente também na hora que estiver abrindo esse arquivo para fazer a leitura dos dados para utilizar no programa. Então você tem que ser o mais eficiente possível em todos os momentos. Então aqui está gastando muito espaço, talvez tenha como você trabalhar de forma mais eficiente. Aqui nós temos um último arquivo, antes da gente finalizar essa aula, em que a gente vai ver um banco de dados, por exemplo, para análise de caprinos de aptidão leiteira. Então nós temos aqui, por exemplo, o 1, que se repete várias vezes, que a gente só vai ter uma característica, que é a produção de leite na primeira lactação. Só que esse modelo aqui é um pouco diferente, talvez a gente não veja ele nessa disciplina, porque ele é de um nível um pouco mais avançado. Aqui o tipo de análise, ó, Random Regression, então regressão aleatória. Então a primeira coluna aqui é o número, a gente só vai analisar nesse banco de dados a primeira locação. A segunda coluna é o animal, depois é o tipo de parto, porque cabras costumam parir, não parem só um filhote, às vezes parem 2 e podem parir até 3 filhotes. Então, esse aqui provavelmente P deve ser o tipo de parto, GG deve ser o grupamento genético, né? E aqui ó, a gente tem o ano e estação, que é uma combinação do ano com a estação, se é a estação da chuva ou a estação da seca. A gente tem duas estações no ano principal que vão influenciar muito o desempenho produtivo, o quanto que essas cabras vão produzir de leite. Então a gente também tem que corrigir para esse efeito. E um ano para o outro pode mudar a pluviometria, pode mudar as condições ambientais, as condições de manejo. Então a gente viu que tinha interação entre essas duas variáveis, o ano e a estação, então juntou as duas para analisar de forma conjunta. Depois a gente tem a covariável ICP, idade da cabra ao parto, em vez de IVP, que é a idade da vaca ao parto. Então, basicamente, cabras que parirem muito cedo vão ter um pouco mais de dificuldade de produzir tão bem quanto cabras que tiverem um maior tempo a desenvolver as condições de úbrias, reservas e tudo mais. E dias em lactação vai ter 300 classes, ainda considerando no máximo, o dia de lactação vai ser de 1 até 300.
Depois, para fazer a avaliação entre os animais, pode ser que seja ignorado os últimos dias, né? Então dá para você estimar você vai estimar uma equação, vai predizer os parâmetros de uma equação para cada animal na regressão aleatória. Em vez de você predizer o valor genético para a produção no primeiro dia de lactação, no segundo, você vai usar uma equação e vai predizer os parâmetros dessa equação para cada animal. Então, depois você pode jogar o dia de lactação que você quer em qualquer parte da curva e predizer o quanto que produziria naquele dia. E aí você soma todos os dias, até os dias que não tem produção, porque você tem relação, está debaixo de uma curva, de uma equação, e você consegue obter o valor predito, uma estimação de um valor predito para toda a lactação. Então a regressão aleatória te permite fazer isso. É um pouco mais complicado, então se você não entender o que é regressão aleatória, não tem problema, porque você teria que gastar muito mais tempo, a gente gastar aulas para isso, mas vamos entender basicamente a organização do banco de dados aqui. A gente tem, depois dos dias em lactação, a gente tem também aqui uma repetição da identificação do animal, né, dessa cabra. Então, por quê? Porque a gente vai, dentro dessas equações, não vai estimar apenas uma equação da genética, a gente vai estimar também uma equação de ambiente permanente para essas cabras, né? Porque pode ter alguns fatores ambientais que vão influenciar toda a lactação como um todo dessa cabra, mas o ambiente que incidiu sobre essa cabra não incide sobre o parente dela. Essa é a diferença entre o efeito genético e o permanente sobre essa cabra para a produção de leite. Que o ambiente ele influencia só naquele animal, enquanto a genética ele está correlacionado entre parentes. E aí a gente usa a matriz de parentesco versus a identidade para separar esses dois efeitos. Isso é um pouco, às vezes você vê muito confundimento nessas modelagens na hora de ver o que o programa está conseguindo predizer para cada um, e isso é realmente uma coisa que tem que se tomar muito cuidado para não interpretar errado, escolher às vezes um modelo inadequado, mas sim existe um efeito, existem os efeitos genéticos e existem sim os efeitos ambientais que vão influenciar a curva de lactação dessas cabras, né? Então você tem que corrigir para esses efeitos também, mesmo que a gente esteja interessado em predizer os valores genéticos. Então, e a produção de leite no dia do controle, então aqui em litros, quanto produziu em cada diazinho que foi coletado, né? Então temos aqui a modelagem aqui para baixo, mas a gente não vai focar muito não. E os valores de partida também do modelo. Então esse é um dos modelos possíveis e esse é o banco de dados que a gente utilizaria para trabalhar com esse modelo, né? Então, ó, vamos ver quantas linhas tem aqui, ó. 5.274. Geralmente a gente vai ver grandes volumes de dados. É diferente às vezes outras áreas que às vezes trabalham com tem que trabalhar com alguns volumes um pouco mais reduzidos. Cada área tem o seu jeito, a sua exigência, a sua forma de análise, né? De melhoramento você tem grande variabilidade ambiental, grandes resíduos geralmente, mas você tem um N muito grande. Isso geralmente é uma grande vantagem. Nós concluímos essa aula, mas provavelmente deve ter ficado alguma dúvida, ou algum questionamento, ou você gostaria de manifestar sua opinião, contribuir com os colegas. Por isso eu vou aguardar você no nosso fórum de discussões, tudo bem? Vamos participar juntos. Também tem os exercícios e outros itens disponíveis no nosso sistema de aprendizado. Tente fazer os exercícios e, se ficar com dúvida, procure no mesmo fórum. Isso é tudo por hoje. Muito obrigado. Tchau.